Estou na construção já há 24 anos, eu quero conhecer coisa nova. E aí, fui cair no mundo agro a convite de Zé Carlos Grubesic. Vamos desenvolver para crescer e não vamos crescer para depois desenvolver. Esse foi o segredo e foi, assim, um encantamento muito grande que meu conhecimento e minhas experiências contribuiu de alguma forma com a formação de muitas pessoas no agronegócio. A formação que você traz e que você jurou a ela é que vai ser a bandeira para o seu crescimento. Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E sábado passado, lá no dia 8 de janeiro, eu avisei, gente, vai ter a segunda parte da nossa conversa com o Genésio Lemos Couto e nós estamos aqui prontinho para essa segunda parte, para trazer para vocês toda a conversa e vocês entenderem como é que a vida do Genésio, um homem que fez carreira na área da construção, sempre trabalhando com pessoas, sempre trabalhando com comunicação, como é que ela chegou no agronegócio. E até no livro dele, lá no capítulo 9, tem um item dizendo assim, Agro Admirável Mundo Novo. E aí eu queria primeiro agradecer sua paciência, viu, de estar aqui no nosso programa. Uma vez o cara já tem que ter muita paciência, agora duas vezes o cara tem que ser só lidando a vida inteira com gente. Obrigado mais uma vez e me conta essa história, como é que sai como é que o cara que já chega lá como é que é chegar no topo e de repente falar assim, não, vamos mudar de rumo dessa conversa aqui, como é que é? Olha, a melhor coisa para o crescimento, eu digo que primeiro é você estar disposto a desaprender para aprender, ou aprender sempre. Isso eu trago comigo. E outro é o seguinte, você mesmo provocar, você sair da zona de conforto. Quando você tem um ditado, tinha um dirigente nosso que dizia assim, cabeça da gente é igual a panela, só funciona quando ferve, né? Quando esquenta. E quando a cabeça da gente esquenta, aí é que ela funciona mesmo e faz a gente se superar e superar até as nossas expectativas. E aí eu disse, estou na construção já há 24 anos, eu quero conhecer coisa nova. E aí fui cair no mundo agro a convite de Zé Carlos Grubesic. Aliás, mandar um abraço para o Zé Carlos Grubesic, o Zé Carlos que acho que já está por aqui e daqui a pouco a gente vai almoçar lá em Itatinga, viu Zé Carlos? Forte abraço para você, viu? E aí ele me levou para o sucro energético, onde um grupo empresarial totalmente diferente do mundo agro entra no negócio. E eu confesso o seguinte, achei desafiador, porque eu sou urbano e eu queria conhecer coisa nova. E talvez, com a minha experiência, minha vivência e meu conhecimento, eu poderia dar uma contribuição para esse mundo que era novo para mim. Resultado, fui para o setor da cana-de-açúcar, que se mistura com a se confunde com a própria história do Brasil, mas que naquela época não tinha avançado empresarialmente como avançaram os outros setores. E eu fui para uma proposta de plantar 100 mil hectares por ano, que nenhuma empresa brasileira tinha feito isso, aliás, no mundo não tinha feito isso, totalmente mecanizado, e transformar, infelizmente, esse termo ruim, que eu não gosto nem de pronunciar, de boia fria para agrícolas, de operadores de olho da pressão das usinas para verdadeiros industriais. Então, fazer essa transformação, e a transformação de vamos dizer assim,
de chefes que comandava para líderes no campo. Isso me fascinou. E fui trabalhar na nova fronteira da cana-de-açúcar, onde eu conheci um Brasil que o Brasil não conhece, está conhecendo agora, mas que não conhecia. É um Brasil diferente. São países dentro do próprio, com as suas características, com uma interculturalidade própria. E eu trouxe essa minha experiência de interculturalidade para entender e não querer impor uma técnica ou uma metodologia a um ambiente cultural, mas nós vamos desenvolver essas pessoas na sua forma de ser, sem perder as suas características para um mundo empresarial que se exige. Então nós vamos crescer, vamos desenvolver para crescer e não vamos crescer para depois desenvolver. Esse foi o segredo e foi assim um encantamento muito grande que meu conhecimento e minhas experiências contribuiu de alguma forma com a formação de muitas pessoas no agronegócio. Eu acho que é importante a gente falar dessa sua experiência que você leva, né, que vocês chamam lá de tecnologia empresarial Odebrecht. O que significa isso em termos de, especialmente de liderança, né? Qual que é a função de um líder? Qual que é a primeira função de um líder dentro desse escopo? Esse é fácil. A primeira coisa é a valorização do homem. Sem ele não existe absolutamente nada. A empresa, seja agro, seja na indústria, seja o que for, ela sozinha, com os equipamentos, não é nada. É apenas um galpão com móveis ou com maquinária. Uhum. O que faz mover a empresa são as pessoas e a comunicação entre elas. Quando você comunica, você valoriza a pessoa, você desperta nela o instinto de crescimento dela, a empresa vai junto. Agora, isso não é pura e simplesmente no discurso. A liderança pelo exemplo é que faz com que os liderados se inspirem para fazer e para produzir de forma, vamos dizer, produtivamente, né? Produzir com produtividade. Agora, tem uma coisa que eu digo e que no mundo agro é que tem que estar vivo, seja para qualquer dirigente ou para qualquer empresário. Trabalhar dá trabalho. Pois é, essa é uma frase que está anotada aqui. Foi a primeira frase. Quando eu comecei a ler o livro, a primeira frase que eu anotei para a gente debater aqui um pouquinho é essa história do trabalhar dá trabalho. E você trabalhar dá trabalho é o seguinte: se eu queria conhecer o mundo agro, eu não vou ficar no tapete em uma torre de marfim na Faria Lima ou simplesmente nos centros empresariais de São Paulo. Eu tenho que ir conhecer o negócio, eu tenho que conhecer as pessoas. Uhum. Então, são pessoas que a gente está dormindo e eles trabalham 24 horas na colheita. Então, vamos conhecer. E aí é que eu digo que dá trabalho. Não adianta você ficar pousado em cima de um cargo de vice-presidente e ter uma equipe para fazer isso. Não, você tem que conhecer. E para você liderar, você precisa conhecer. E você precisa também conhecer os anseios das pessoas de crescimento. Aliado, sim, a resultado. Porque nada disso é possível se a empresa não der resultado. Ninguém sobrevive. Uhum. E as empresas precisam ser perenizadas para fazerem as pessoas crescerem e se realizarem como profissionais e como seres humanos. Muitos grupos de fundo de investimentos que vêm para o mundo agro também era assim, melhorou bastante. Mas se depara com a legislação trabalhista totalmente obsoleta, uhum, que é contra ao investimento e da geração de emprego, e as pessoas se assustavam. Então, nós, na então ETH, que teve a fusão com a Brembo, tivemos muito desses problemas e dirigentes não conhecem a realidade local. Então, tem que entender e você tem que trabalhar definitivamente o pertencimento. Você falou da cultura. A cultura, ela traz valores que se identificam com o trabalhador e com as pessoas. Quando você tem trabalhadores que se identificam com pilares da cultura de uma empresa, para isso você precisa ser fomentado. Ele cria o pertencimento.
Depois do pertencimento, que as pessoas se identificam com os valores da empresa, você desenvolve líderes para que ele inspirem os seus liderados a criar um engajamento com metas, engajamento com propósitos da empresa e engajamento com o desenvolvimento da própria comunidade. Então, são fatores que às vezes passam despercebido e que os grandes grupos ou empresas que querem crescer e não se organizam, às vezes cresce porque seu produto é bom, porque o agro está fomentando o crescimento, mas se esquece de se estruturar e trabalhar as pessoas para que elas também cresçam identificado com esse pertencimento e esse engajamento com as metas e com os resultados de retorno do acionista que precisam. E às vezes as empresas fazem isso depois que crescem, dá mais trabalho. Dá mais trabalho e se faz também tem perdas. E aí é o seguinte, hoje o mundo agro, o melhor para as comunidades e de várias pesquisas que eu promovi junto às comunidades que nós trabalhávamos, a família não quer que o filho, o neto, seja um nômade buscando emprego nas cidades mais próximas ou não tão próximas para se realizarem. Elas querem se realizarem ali. E você cria um mecanismo para que as famílias trabalhem dentro de um processo sem interferência e sem o conflito de interesse entre essas famílias dentro de um próprio negócio. Isso tem técnica, isso tem forma. E foi a forma que eu consegui, Carlão, de transferir meu conhecimento, não como um consultor que chega lá, dá uma ideia e dá uma sugestão, não. Eu digo assim, eu sou um consultor realizador. Eu construo junto com essas empresas, ou como conselheiro ou como consultor, como estou sendo conselheiro de outras empresas, nesse lado. Isso foi um ciclo de vida planejado para essa passagem da vida executiva e foi o Mundo Agro, esses 10 anos no Mundo Agro, que me deu essa visão de contribuição para um novo ciclo de atuação profissional. Pois é, e aí eu queria agora, partindo aqui para a nossa reta final já, eu acho que nós já passamos da metade aqui da nossa conversa, e eu queria, a gente gosta muito de inspirar as pessoas aqui, eu gosto muito de inspirar, a gente tem muitos jovens aí que nos seguem, e eu queria que você trouxesse aqui, qual é a sua mensagem para uma pessoa que estivesse começando a carreira hoje, o que você diria para essas pessoas que elas precisam se atentar? Qual é, hoje do alto de 3 décadas e meia aí, dá seu recado primeiro para essas pessoas. Olha, ali o seu propósito de vida com o propósito da empresa ou da carreira que você abraçar. Essa é a primeira coisa. Outra, nada acontece por acaso. O que você fizer é o que você vai colher. Então, a dedicação hoje é primordial. Olha, uma coisa que está esquecida. Quando você se formar, se você graduar e você definir, seja qual for a sua graduação, professor, agrônomo, engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo, atente para uma coisa, você fez um juramento na sua profissão. Pegue aquele juramento e bote como seu propósito. Porque as pessoas, se a gente pegar as pessoas quando sai da universidade, qual foi o seu juramento? Nem se lembra qual é o juramento da formação. E a formação que você traz e que você jurou a ela é que vai ser a bandeira para o seu crescimento. Seja fiel a ele. Mesmo que você tenha conhecimentos que às vezes vai desviando até do que você fez, da sua formação básica. Mas você tomou outros rumos, mas teve a sua formação básica. Então, para você crescer, junte o seu propósito, a propósito da empresa que você escolher ou do caminho que você abraçar. E outra, carreira não é um trilho, como um trem. Você botou, ele vai. Carreira é feito de trilhas. Você sobe, abre um aqui, às vezes volta um pouquinho, dá um passinho atrás para subir 3 adiante.
Pode ser com a pressa dos jovens de hoje de crescimento, não tem problema, porque eu também já tive pressa na minha vida. E como eu era filho caçula, de 7 irmãos, todos os meus irmãos tinham a diferença entre o primeiro e o segundo de 18 anos, eu via ele todos já com carro, sendo profissionais, e eu digo, eu tenho que ter o meu. Então, a pressa do crescimento é de todo jovem. Hoje é mais acelerada porque a rede social e a tecnologia ajudam mais isso. Não importa a sua pressa, mas vá construindo as suas trilhas de carreira, porque carreira não é um trilho, carreira são trilhas que vai se abrindo à proporção do seu crescimento e do seu conhecimento. Ô Gedésio, agora como é que, você já viu que ele parece um garoto começando aqui, como é que depois de 34, 35 anos, uma carreira extremamente consolidada, com muito sucesso, como é que você fala assim, vou mudar tudo esse trem aqui, vou começar tudo de novo, como é que, porque no fundo é isso, né, você ir para um outro rumo, como é que essa decisão, você teve muito dilema, foi dolorida, ou essa é uma decisão que no seu caso foi facinho de tomar? Olha, você não deve ter apego a nada. Não deve ter apego. Você deve ter apego a uma coisa, a família. Família é lastro para tudo para você. E eu tive Covid no período da pandemia. E na pandemia, eu me lembro, 16 de março de 2020, eu estava numa mesa executiva, de diretoria executiva, e veio a decisão. Vamos para o home office. E você, Genésio, como está na idade do risco, acima de 60 anos, já pode ir para casa. Porque nós vamos seguir os protocolos. Só que eu tinha que ir para casa, mas tinha que colocar o computador com toda a segurança para 480 pessoas para irem trabalhar em casa. Das usinas, do escritório, todo mundo. E nós paramos, planejamos. Eu sentei, chamei a equipe, ninguém faz nada sozinho, a equipe, de meio-dia às 2 da tarde, nesse dia eu nem almocei, porque 2 horas eu tinha que ir para casa. Programamos a primeira reunião às 7 da manhã do outro dia e na sexta-feira, em 5 dias, nós tínhamos os computadores com todas as seguranças cibernéticas e ligadas a todos os aplicativos ali. E aí eu fui, e eu acho que eu fui o primeiro a escrever sobre artigo de home office no LinkedIn. Podem me seguir aí, podem encontrar, que foi como liderar à distância, a experiência. E aí, no meio desse caminho, eu tive Covid. Fiquei 38 dias de Covid e eu tinha a ideia do livro, acelerei e aí veio a reflexão. Eu acho que está na hora de parar. Eu tenho 2 netos lindos, maravilhosos, um que mora no Chile, outro que mora aqui em São Paulo. Digo, eu preciso me dedicar mais a isso. E outra coisa, eu não quero mais a vida executiva, eu quero disponibilizar meu conhecimento como conselheiro ou como consultor. Eu acho que eu posso abrir o meu leque de contribuições com o crescimento ou com o empresariamento brasileiro, no segmento agro, ou não. Posso ser conselheiro consultivo e, quando der, eu faço desenvolvimento de liderança e assim tem feito. E aí acelerei o livro, lancei o livro em dezembro do ano passado. E esse livro foi como se a gente está tomando um vinho, a gente quer mudar do vinho branco para o tinto, a gente usa aquele pedacinho de pão, pedacinho de queijo para mudar o paladar. E o livro foi esse para mudar o paladar. Avisar os meus amigos e aqueles que se interessassem, olha, mudei agora de rumo, não vou parar, porque o ser humano não tem que parar nunca. E aí vamos nos colocar esse conhecimento para a gente contribuir com quem possa, para se organizar no planejamento, no desenvolvimento de pessoas e, principalmente, a estratégia é fácil até você planejar, mas executar a estratégia é que são elas. E tem jeito para ser mais fácil e ser mais assertivo. Quer dizer, é aquela história, aquela velha conversa, né? Todo mundo lembra aí, eu sempre gosto de falar, né? Eu sempre estabeleço esse paralelo aí com a transformação que eu fiz na minha vida aí de 80 quilos a menos, né? Então, 3 coisas que eu sempre digo que é decisão, planejamento e ação. E essas 3 coisas, elas precisam andar juntas e não tem jeito. Com 2 só você não faz nada, né? Então, é preciso das 3 coisas.
Olha, tá uma delícia essa conversa com você aqui. Eu tô vendo aqui, depois o pessoal vai colocar aí na tela, aqui, ó, o novo ciclo, o reciclo, como você falou, né? Gostei desse termo, reciclo. Reciclo. Esses tempos aí que a gente está vivendo, né? São tempos que realmente fizeram com que a gente se permitisse até de tomar aquelas decisões que muitas vezes estavam assim, escondidas em algum canto escuro da nossa mente, né? E aí a gente acabou tomando essa decisão. Como é que a capoeira contribuiu ao longo da sua vida? Agora eu preciso falar que nós estamos falando aqui, agora eu vou dedar eu estou falando com meio quilo aqui. Quem é de capoeira sabe, né? Se você for aí no Google e digitar meio quilo, você vai ver que o homem, além de ser uma referência em pessoas, em gestão, né? O homem é uma referência mestra de capoeira. E aí, para a gente encerrar nosso papo aqui, e eu avisei lá no sábado passado, eu avisei, né, que a gente ia inverter um pouco aqui a ordem das coisas. Eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo e me falasse um pouquinho da sua infância e de como a sua infância vivida em Salvador, como é que você chegou na capoeira e como é que a capoeira... Eu imagino que a capoeira deve ser mais ou menos igual à roça. Eu falo assim, eu nasci na roça, eu até saí da roça. A gente fala que a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente. E a capoeira, acho que é mais ou menos por aí, né, Genésio? A capoeira, de fato, é o que ela entra, quem se identifica, não sai mais. Uhum. E eu tinha 8 anos de idade e meu irmão, Gildo, falecido, é meu compadre duplamente, eu sou padrinho de Carol e ele é padrinho de Rodrigo, meu filho mais velho, e eu da filha mais velha dele, e ele me levou para capoeira. Ele já sofria uma guerra em casa, porque capoeira naquela época, década de 60, ele entrou na finalzinho da década de 50. E ele era coisa de preto e de marginais, era coisa da beira do cais de Porto. Uhum. E Gildo, branco, foi para o templo da capoeira Angola, capoeira mãe, com mestre Pastinha. E mestre Pastinha, Gildo fez, você vai para a capoeira. Ele me treinou com vários mestres, que hoje são mestres, me treinou 2 anos dentro de casa e com 10 anos eu fui para a Academia de Capoeira Angola, no Centro Histórico, no Pelourinho, já com mestre Pastinha. E eu sou o último aluno de mestre Pastinha vivo. E eu tive a oportunidade de jogar com o mestre Pastinha. E aí joguei capoeira, adolescência, puberdade, adolescência, onde eu era uma atração, definitivamente. Uhum. Tive a notoriedade sem querer, foi o destino que deu isso. Eu tenho fotos com o mestre Pastinha jogando capoeira. Aqui, né? Cadê com o mestre Pastinha, que virou, inclusive, calendário. Uhum. É lendária essa foto. Aqui. Eu com o mestre Pastinha, eu aqui tinha 10 anos de idade, no Pelourinho, no Centro Histórico. E faço parte de vários livros e tenho a honra de ter essa foto na BCA, Associação Brasileira de Capoeira Angola. Bom, depois me afastei da capoeira com a universidade. Uhum. E jogava esporadicamente. Participei de grupos folclóricos. Fui o primeiro professor de capoeira Angola, eu acho que no mundo, porque foi já no finalzinho da década de 60, eu ensinava as artistas de um grupo folclórico, porque eu, como era menino, garoto, então agredia mais ainda, porque uma mulher jogando capoeira e ter um professor, porque os golpes são bem expostos, então eu fui esse primeiro aluno convidado por mestre Camisa Roxa, hoje falecido, que essas meninas foram para Paris, no grupo Viva Bahia, e eu fui esses primeiros professores dela. Resultado,
Minha capoeira me acompanhou e em 99 essa revista Capoeirando me achou no Equador. Quem foi o último aluno do Mestre Pachinha, aí eu fiz essa entrevista, daí eu voltei com tudo. De volta para capoeira, onde todos os anos na Roda da Paz, que é no Pelourinho, na última semana de dezembro, reúne capoeiristas de todo mundo e eu me mantenho vivo essa tradição e com os treinamentos. O que a capoeira me ensinou? Me ensinou a conviver com a diversidade. Me ensinou a ser disciplinado. O capoeirista sempre no tradicional escondia nas brigas de rua de que era capoeirista, só usar a capoeira para se defender e não para atacar. E essa convivência com as nossas ancestralidades, que isso eu valorizo muito nas suas raízes. E como é por isso que eu digo, a família influencia muito a você. E a nossa ancestralidade nos determina e nos dá rumo também se a gente preservar. E isso eu, com todo esse, vamos dizer, essa viravolta na minha vida, eu nunca perdi. E tive a oportunidade de ser voluntariado, onde eu ensinei capoeira aos meninos de rua em Angola, em parceria com a Igreja Salesiana Dom Bosco, onde a gente formou um grupo, onde eu fui professor até onde dava no voluntariado, e depois a gente conseguiu um patrocínio de levar Mestre Biro, levamos ele para Angola para poder dar continuidade à formação dos jovens angolanos, que tiramos também de rua para os salesianos de Dom Bosco educarem, e era uma atração, a capoeira Angola era uma atração para tirarem eles da rua e voltarem para a escola. Então essa é uma alegria grande de ter e cultivo até hoje. Ô Genésio, uma alegria mesmo é poder dividir essa conversa com você. Eu queria agradecer imensamente. Eu agradeço. Eu acho que nós não falamos aqui, eu sempre gosto de valorizar muito. Como é que chamava a sua mãe? Maria Lemos Couto Isso. E Tomé Couto. Pernambucanos, e que tiveram todos os filhos, casaram, foram para a Bahia, e 7 filhos. E aí, dos 7, nós somos 4 hoje vivos. Maravilha. Aqui, quem que manda nessa casa aqui? Como é que Dona Ângela, a grande sustentação da minha carreira. Né? Porque nessa andança toda, ela também sacrificou a sua carreira, sacrificou a carreira dela, não, acompanho. E aí, é meu lastro. E dessa união aí nasceram 2... Nasceram 2 filhos, Rodrigo e Juliana. Rodrigo é dentista no Chile, em Santiago. Juliana é empresária do e-commerce, que me deu um neto chamado Nicolas, e Rodrigo me deu um neto casado com Macarena, chilena, me deu um neto Max, e Juliana casado com Flávio Barcala, me deu o neto Nicolas. Então hoje a família crescendo e unidos, e vamos estar. Estamos aqui no verão da Bahia, juntos. Maravilha, é isso aí, gente. Que Fala Carlão delicioso, 2 partes. A gente conversou com o Genésio Lemos Couto, que é consultor, conselheiro de empresas, enfim, um trabalho maravilhoso, uma vida dedicada aí à construção, uma vida dedicada à carreira executiva, e agora essa mesma vida dedicada às empresas, aos conselhos aí, e ele dedicou uma parte do seu tempo, 2 partes importantes aqui para trazer conosco, para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no nosso canal, e eu tenho certeza que vocês vão poder desfrutar disso tudo, como eu desfrutei. Muito obrigado, viu, Genésio? Muito obrigado a você, Carlão. Muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Ó, é o seguinte, deixa eu te falar, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, faça isso agora, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário, e com certeza espalhe esse vídeo, porque você vai espalhar, né? Eu conto com sua audiência também, viu? É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu vejo todos vocês sábado que vem, vejo todos vocês amanhã no nosso Domingão do Carlão, e vejo todos vocês durante a semana aí no canal do Boi e em todas as nossas redes sociais. Valeu, gente. Fui!